Bem-vindos, queridos alunos, à nossa quarta aula de Sociologia, aula essa onde nós continuaremos discutindo e estudando sobre o gênero. E de modo especial, hoje nós vamos conversar sobre a transformação familiar e a desigualdade. Pois bem, questões para que a gente possa refletir e se entender nesse primeiro momento. Será que a sociedade se transforma? Será que a sociedade dos seus avós é a mesma que nós temos hoje? A forma como vemos a sociedade e seus integrantes é sempre a mesma? Será que a história pode nos motivar a mudar? Reflita sobre essas questões. Pense, pondere, converse com seus avós. É uma conversa que eu garanto para vocês que vai valer muito a pena e é muito interessante. Vó, alguém que seja mais velho, como que era a sociedade antigamente? Como que era o comportamento? Como eram tratados as mulheres e os homens? Então é importante para que a gente possa reformular o nosso pensamento. Dei uma olhadinha nessas duas imagens e o primeiro pressuposto que eu posso colocar para vocês é que sim, a nossa sociedade ela se transforma. Certamente essas imagens, se eu fosse colocar isso aqui há 60, 70 anos atrás, elas nos chocariam. Porque seria estranho você ver um homem cuidando do filho, um homem trocando as fraldas do filho. Ao mesmo tempo, seria estranho você ver uma mulher trabalhando em um serviço pesado, um serviço braçal. Tudo isso aí é fruto de uma transformação social. Hoje essas imagens elas já não nos chocam mais. Elas compõem a nossa sociedade. Elas se integram à nossa sociedade e são vistas dentro de um padrão de normalidade, inclusive ético. Ou seja, não tem problema o homem cuidar dos afazeres da casa, cuidar dos filhos. Não há problema em a mulher trabalhar no serviço que ela deseja ou que ela quer, independente se é um serviço pesado ou não. Bem, uma coisa também, se a forma de olhar, observar aquelas imagens mudou, a gente pode falar também que família, o conceito de família se alterou e mudou bastante. Dados do IBGE vêm mostrando para a gente que existe uma redução muito grande no número de filhos entre os brasileiros. As pesquisas demonstram que essa baixa de filhos, ela se dá ao fato da baixa taxa de fertilidade. Ou seja, as mulheres, nesse momento, elas se sentem mais focadas numa carreira profissional e na medida em que elas cuidam da carreira profissional, os anos se passam, o nosso aspecto biológico se transforma e a fertilidade ela acaba decaindo. Mas isso não é problema, isso é uma constatação de algo que ocorre na nossa sociedade. Ou seja, a família que muitas vezes era numerosa, tinha 5, 6, 7, às vezes até mais, hoje se constitui de 2, 1 filho, ou seja, esse número ele vem reduzindo. Outra coisa que mudou, o divórcio. O divórcio ele se tornou legal, o casamento se tornou contratual e como contrato você encerra esse contrato quando você sentir a necessidade de encerrá-lo. O divórcio se tornou convencional, o Supremo Tribunal Federal que reconhece agora a união homossexual, os novos arranjos sexuais são vistos de forma normal, ou seja, filhos de pais separados estão dentro de um aspecto convencional. Repare como as famílias elas vão mudando. O aspecto familiar ele vai mudando. E com tudo isso também as questões sociais elas mudam. Nós temos o pensamento aqui da filósofa Judith Butler, em que ela vai descrever, de modo muito especial, alguns pensamentos. O feminismo e o estudo de gênero devem ser uma possibilidade de abrir caminhos para pensar a cultura. Ou seja, quando eu me proponho a explicar para vocês sobre o estudo de gênero, quando eu me proponho a mostrar para vocês o que é o gênero, isso significa que é uma possibilidade de nós repensarmos a cultura em que nós vivemos. É o que o pensamento dela já coloca. Sempre fui feminista. Isso significa que eu me oponho à discriminação das mulheres, a todas as formas de desigualdade baseadas no gênero, mas também significa que exige uma política que leve em conta as restrições impostas pelo gênero ao desenvolvimento humano. Ou seja, o feminismo ele provém de uma prática de busca por igualdade. Surgem termos importantes para a nossa aula, vocês podem me acompanhar na página 76 do material de vocês.
é super importante que vocês me acompanhem nesse momento, mas existe uma divisão. Quando nós falamos de sexualidade e afetividade, existe uma divisão de termos e conceitos que vocês podem olhar aí na tela de vocês. Primeiro, identidade de gênero. Uma interpretação do físico. É você olhar para o seu físico e se entender como mulher, como homem ou como transgênero. A orientação sexual, que é aquela atração física e emocional. Existe a heterossexual, a bissexual e a homossexual. A característica do sexo biológico, aí entra o aspecto biológico, entra o aspecto físico, fêmea, intersexual e macho. E a expressão de gênero, que é o demonstrar, é como você demonstra tudo isso. Feminino, andrógeno e masculino. São vários conceitos, vários termos, e agora eu queria dar uma tarefinha para vocês. Pesquisem, se aprofundem nesses conceitos. Busquem nos materiais, pesquise e entenda como todos esses conceitos ajudam a pessoa a se descobrir socialmente, ajudam a pessoa a descobrir-se a si mesma e proporcionam uma visão diferente daquilo que nós temos hoje. As mudanças e interpretações, elas tendem a ocorrer. A nossa história ela muda, o nosso pensamento muda. Agora, uma coisa que a gente pode colocar também é que nem sempre a mudança ela veio acompanhada de transformação de pensamento. Ou seja, por mais que tenham ocorrido mudanças, nem sempre o nosso pensamento mudou. Hoje as mulheres ocupam espaço nas empresas. Hoje as mulheres têm direito ao voto. Hoje as mulheres podem dirigir. Hoje os homens já podem desempenhar atividades que durante muito tempo eram consideradas femininas, como educar. Agora, será que a desigualdade entre homens e mulheres acabou? Será que existe segregação, divisão ocupacional, coisa de mulher e coisa de homem? Será que existem salários menores para a mulher ou para os homens? Quem cumpre a dupla jornada de trabalho, além de trabalhar na empresa, precisa trabalhar em casa. Ou seja, esses aspectos eles precisam ser repensados e ensinados pela sociologia. Mais do que conceitos, eu quero proporcionar para vocês uma reflexão profunda, um exercício profundo de pensamento e estruturação daquilo que nós entendemos como um acompanhamento de homem e mulher, um entendimento de si mesmo. Agora, vamos refletir. De que forma você interpretará o entendimento do que é ser homem e mulher depois dessas minhas aulas, depois desse estudo, depois desse conceito? Como que você entende o que é ser homem e o que é ser mulher? Quais serão suas atitudes na busca por um relacionamento de alteridade, autoritário, não autoritário, alteridade, ou seja, essa capacidade de você se colocar no lugar do outro. Um relacionamento fraterno, ver a mulher e o homem como irmão, como pertencentes à mesma raça. E, sobretudo, de complementar entre homens e mulheres. Autoritário, se colocar no lugar do outro. Como que você vai fazer isso? Como que eu me coloco no lugar de uma mulher ou de um homem? Fraterno, como que eu vejo homem e mulher como irmãos? E como eu me vejo como complementar? Vejam só, a nossa vida é complementar. Para que você existisse e me visse nesse momento, você precisou de dois componentes diferentes. Um homem e uma mulher. A vida provém daí. Ou seja, entender que um completa o outro, um se torna imperfeito sem o outro, é uma atitude fundamental para que a gente possa ter uma sociedade mais ativa, uma sociedade onde o respeito se coloca de forma mais adequada. Deixo para vocês a leitura do texto Diferença de Comportamento, da página 77 do nosso material. Ao mesmo tempo, deixo os exercícios 1 e 2 da atividade Praticando, da página 78, e peço encarecidamente que vocês acessem a plataforma. Estudem a plataforma. A plataforma é um modo de nós mensurarmos, medirmos os nossos conhecimentos e nos adequarmos. É a chance também, de repente, da gente voltar, buscar algo que foi perdido, buscar algo que ficou para trás. Eu agradeço a vocês e até a próxima.